Vamos pra casa do Senhor. põe, 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 põe. Au. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Nós estamos indo hoje, domingo, A casa do Senhor. para a casa do Senhor. Não é por força, não é por obrigação, mas é por desejo, por vontade própria. Nós sabemos que o nosso Redentor ele vive. Pode ter certeza que nós estaremos orando por você. Nós cristãos, porque não deixamos o pecado dominar-nos. Diz para quem está ao teu lado, o pecado não te pode dominar. Ok? Isto nos define. Não significa que não erramos. Porque erramos, porque falhamos, porque somos humanos, ainda temos os são perigosos, e a boca é perigosa, e tanta coisa é perigosa. Deus, vamos ler o versículo. Porque, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Ele até aqui mistura a questão do Velho Testamento com o Novo. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Já está a abrir o véu. Olha o versículo de número 17, que é o versículo base da nossa meditação. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, quem é que foi servo do pecado? Eu. Espero que tu, que já não sejas, obedeceste de coração. Como é que foi? Não foi imposição. Não foi uma guerra civil para nos levar a ser cristãos. Obedecemos de coração à forma de doutrina a que foste entregues e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, isso era passado, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Pois que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Até o verso 23. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Amém. E por fim, a vida eterna. Verso 23. Apenas como
nossa fé cada dia, Senhor, é o ouvir da Tua palavra, Senhor. Damos-te graças também por esta oferta. Damos-te graças, Deus, por aqueles que tiveram a ouvir também pela internet, Senhor. Damos-te graças, Deus, porque neste dia, Senhor, nós tivemos o privilégio, a honra de vir à Tua casa, Senhor. Por tudo isto, Senhor, dá-nos o resto do dia abençoado, Senhor. Que a Tua presença, o Teu amor seja notório nas nossas vidas. O Walter, e não se esqueçam, como vocês veem, nós temos todas as normas exigidas pelo governo e pela Aliança Evangélica. Nós estamos seguros aqui na casa do Pai, eu dizia hoje na internet, com as normas exigidas, e também estamos em segurança nos braços do Pai. Sábado, 20 horas, temos reunião de compradores, sabem? Não é? Porquê? Porque sendo ele um homem extraordinário, porque era uma pessoa simples. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Então o cristianismo também, quarto aspecto, é fundado no amor, não na vingança, nem nas imposições. Muitos contestam o cristianismo com base na história, pois na história seguidores em nome de Deus mataram e perseguiram. Mas o cristianismo, ao contrário da maioria das religiões, ele foi fundado em amor. Não foi fundado em guerra. Não foi fundado numa base de guerra e de imposição. Muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. O que eles se esquecem é que o Deus do Antigo Testamento estava a viver numa época de violência, em que se comiam os filhos, em que se matavam os filhos na fogueira. E Deus teve que agir através do seu povo para fazer diferença. Mas olhando para o Antigo Testamento também vemos o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus da segunda oportunidade, o Deus que não é racista, ao contrário do que querem chamar, porque Deus dizia: não vos mistureis com povos que adoram outros deuses, porque vocês vão ser corrompidos. O mais grave é que os santos são facilmente corrompíveis. Sabia? Por isso que a igreja do meu Jesus é os chamados de fora, é como se fosse algo à parte. Por isso que a Bíblia chama o cristão estrangeiro, forasteiro no mundo. Não porque ele é diferente ou é um ET, mas porque ele tem que viver separado. Porque quando nós abraçamos o cristianismo, como disse Russell, nós abraçamos os princípios dele. Não é possível ser cristão sem abraçar a essência do que é ser cristão. Mas há pessoas que querem ser cristãos e ao mesmo tempo querem viver nas práticas do mundo. E Jesus diz: nós somos estrangeiros, forasteiros, fomos chamados para ser santos. Não ameis o mundo, como eu disse no domingo passado, nem aquilo que há no mundo, porque é o Jesus homem, o Jesus histórico. E é um facto inegável na história da humanidade. Faz sentido ser cristão? Sim, porque o cristianismo foi marcado pelo antes e o depois de Cristo. Não há como negar esse facto. Você concorda comigo? É um facto que marcado pela história. Claro, Jesus Cristo, ele provavelmente não nasceu no ano 0, provavelmente nasceu no ano 4 ou 3 ou 5 antes de Cristo. Ele nasceu antes de ter nascido, não é? E brincando um bocadinho, também se prevê que a morte dele tenha sido no ano 30 da era Dominique, do ano Dominique, era cristã, e nós, ao olharmos para o facto da sua obra, do seu nascimento, do homem histórico Jesus, não dá para negá-lo. E, curiosamente, para quem não sabe, só se começou a questionar o nascimento, ou melhor, a obra de Jesus, aqui, nós podemos dizer que, de facto, não há como negar a história do próprio Jesus. Jesus existiu. Jesus é um facto. Se ele é aquilo que disse ser, é outra questão. Mas que Jesus é uma realidade que apareceu na Terra, e quiseram, a partir do século XIX, tornar Jesus um mito. Porque o mito não é bem uma coisa de facto, mas um mito é como contar a história de alguma coisa, ou inventar uma história, ou falar sobre a mitologia grega, ou a mitologia egípcia. São simplesmente histórias e contos. E nós, como igreja,
nós temos que saber a razão da nossa fé e temos que saber porque é que somos cristãos. Quando você se depara com o ateu, você tem que saber.